Meus queridos do 7º ano, e aí? Beleza? Vamos lá, né? Mais uma aulinha. Fé, foco, determinação. Segurança. Segurança. E aí? É fácil colocar esse tema em obras de arte? Então vamos ler o que o autor nos preparou, né? Preparados com a segurança, os cidadãos e o poder público instalam cada vez mais câmeras de vigilância pelas cidades. Na verdade a gente vive um Big Brother sem saber. Assim, passamos a ser vigiados enquanto andamos pelas ruas, fazemos compras ou estamos em uma festa. Sabe quantos participantes do Big Brother esquecem que estão sendo vigiados por câmeras e fazem algumas coisas inesperadas? É a mesma coisa a gente nem imagina. Às vezes a gente está na rua, em algum lugar, e nem sabe que está sendo filmado. Esse que é o pior, né? Aonde fica aí a nossa privacidade? Porque a gente não sabe quem está do outro lado das câmeras assistindo às nossas imagens. O que eles vão fazer com elas? É complicado, hein? O grafiteiro britânico conhecido como Banks, cuja identidade é desconhecida e alvo de polêmica, pintou esta imagem em um posto de gasolina na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Nela, uma menina, carregando uma cesta de flores, é surpreendida pela câmera que brota de uma planta. Em que você pensa ao ver esta imagem? Banks, esse é o nome desse grafiteiro, britânico. Quando a gente fala britânico, todo mundo acha que é só da Inglaterra. E não é. Ele nasceu na Inglaterra. Porém, britânico é um termo que se usa para quem é do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Quer dizer, o Reino Unido engloba 4 países. A Inglaterra, que é o maior deles, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Quem nasce num desses 4 países é considerado um britânico. Na verdade, o nome Banks não é um nome verdadeiro dele. É apenas um pseudonome. Vamos dizer, um nome artístico. Porém, o verdadeiro nome dele ainda não é conhecido. Existem muitas especulações, porém, a identidade dele ainda é um mistério. E realmente esse grafite que nós vamos ver agora dessa menina é intrigante, hein? Muito bem, aqui nós vemos a imagem da obra de arte de Banks. É um grafite feito na parede de um posto de gasolina. A gente percebe isso claramente, que a gente vê aqui um calibrador de pneus e aqui algumas placas, né? Esse grafite foi feito num posto de gasolina que fica na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2008. A pergunta que se faz é: qual a mensagem implícita que esta obra transmite? Bom, a gente percebe aqui uma menina, aparentemente florista, que vende flores, por isso o nome florista. E aqui uma planta que, ao invés de brotar uma flor, brota uma câmera que focaliza a menina. E a menina olha espantada ao ver que, ao invés de uma flor, brotou uma câmera na planta. Esse grafite foi feito com a técnica do estêncil. Estêncil? O que é estêncil, hein? Estêncil! No Brasil é conhecido como molde vazado. Molde vazado? Nossa, nome feio, velho. É uma técnica usada principalmente na arte em grafite, para aplicar um desenho ou ilustração que pode representar uma imagem figurativa ou abstrata. Bom, figurativa, o próprio nome já diz, figura alguma coisa. É uma figura. Dá pra gente saber exatamente o que é quando a gente olha. Abstrato é que a gente não entende muito bem a priori. A gente olha e fica imaginando. Será que é isso? Será que não? O que será que ele quis dizer com isso, hein? Então aí é abstrato. Através da aplicação de tinta spray, aerosol ou não.
Tinta spray é aquela tinta mais conhecida, né, que os grafiteiros usam, de aerosol. Você já matou barata alguma vez na tua vida, né? Você já usou aquele spray de matar barata? Ou então antigamente, a sua avó deve lembrar disso, usava aquele spray para passar no cabelo, laque, para deixar o cabelo duro. Talvez você deva usar um spray aerosol para passar, de repente, um antitranspirante debaixo do sovaco. Sovaco? Nossa, axila. Tá bom, debaixo das axilas. Muito bem, então os grafiteiros usam tinta em aerosol, tinta spray. Ou não. Quando fala ou não, é quando usa o pincel para pintar. E tanto usando o spray ou usando o pincel, o molde vazado ele é útil nas duas opções. Então o stencil ele é feito através do corte ou perfuração em papel ou outro material que resulte em uma prancha com o preenchimento do desenho vazado por onde passa a tinta. Aqui na foto dá para perceber, olha só. Aqui no caso seria o stencil, né? Essa prancha aqui, que pode ser de metal, de plástico, de papelão, seja o material que for, aqui você deixa vazado esse local aqui, ó. Primeiro você desenha, né? Faz o desenho que você quer, imaginando já a parte que você quer que passa a tinta. Justamente essa parte que você quer que passa a tinta é que você vai perfurar. Aí você coloca em cima do local onde você quer pintar. Aí você vem com spray ou pincel e pinta em cima do molde vazado. Ao retirar o molde, vai sair na base que você escolheu a imagem que você recortou. Aí você pode fazer vários moldes, né? Um em cima do outro. E cada molde pode ser de uma cor diferente, como é o caso ali, ó. A pessoa usou um molde para fazer o preto, outro molde para fazer o branco e outro molde para desenhar a tinta caindo aqui do copo do menino. Ou mesmo pintou com um pincel aqui, essa parte aqui dessa tinta. Também pode ser também feito assim. Deu para entender? Bom, nessa imagem dá para ver melhor. Aqui nós temos o molde vazado, onde a pessoa desenhou um passarinho. Onde a tinta vai passar é justamente a imagem do passarinho. Ela pintou provavelmente com tinta spray sobre o molde, aqui primeiro amarelo, depois parece que ela está pintando aqui em azul, o mesmo passarinho. Parece que a base aqui é um pano branco. Então foi essa técnica do molde vazado, ou stencil, que Banks fez aquela florista, lá naquele posto de gasolina, com aquela câmera filmando a menina que brotou daquela planta. Para ficar claro mesmo, para não ter mais dúvida, olha só essa imagem. Aqui nós vemos uma base de papelão agora, ó. Dá para perceber que aqui é uma caveira. Se você quer que saia a imagem da caveira, você tem que deixar o molde vazado da caveira. Só que ele deixou esses riscos aqui para segurar a parte do nariz, a parte dos olhos, da boca, né? E aí ficou a imagem desta maneira. As imagens também podem ser com letras, como foi nesse caso aqui. Aqui no caso ele utilizou um estilete, ficou mais fácil para recortar a parte interna. Essa parte aqui, ó, é justamente a parte que saiu daqui, da caveira, ó. Tá vendo? Bom, agora eu acho que stencil ou molde vazado no Brasil é uma técnica de pintar que ficou clara, né? Agora, gente, olha só que coisa impressionante. Sabe aquela imagem lá do Banks, da florista lá no posto de gasolina? Muito bem. Olha o que aconteceu. O dono do posto simplesmente arrancou o pedaço da parede e colocou como se fosse num quadro. Ele pôs uma moldura. Vamos ler aqui para você entender. Este grafite foi feito na parede de um posto de gasolina de Hollywood, bairro da cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, dos Estados Unidos. Então Hollywood é um bairro da cidade de Los Angeles, que fica no estado da Califórnia, no país Estados Unidos. O dono do posto, o senhor Ethan Rosenberg, não sabia que era Banks e o deixou fazer o grafite. Só depois que veio
a descobrir que era uma obra de um artista famoso. Sim, Banks foi com um amigo lá no posto de gasolina e pediu para o Sr. Ethan Rosenberg, para fazer um grafite na parede do posto. O Sr. Ethan estava até meio apressado, sabe? Falou, não, pode fazer. Tipo assim, eu acho que ele imaginou assim, deixa esse cara fazer isso aí, depois eu passo uma tinta nisso aí. Aí quando o Sr. Ethan Rosenberg voltou, percebeu que tinha um monte de gente se aglomerando ali, tirando selfie com a imagem atrás, e avisaram ele, falou, Sr. Ethan, esse grafite é do Banks. E ele falou assim, Banks? Tá, e daí? Banks, um dos maiores grafiteiros do mundo. E que o seu posto hoje Aí o que o cara fez? Aí o cara contratou algumas pessoas especializadas e retirou o pedaço da parede e emoldurou o pedaço da parede como se fosse um quadro. Para quê? O senhor Ethan Rosenberg vendeu o posto, porém consultou especialistas para arrancar cuidadosamente a parede com o grafite e criou uma estrutura de alumínio que emoldurou a parte pintada, podendo ser pendurada como se fosse um quadro. O cara foi esperto, né? Os americanos são capitalistas, eles sabem ganhar dinheiro. Conseguindo vender a peça de tijolos, que mede 2,7 metros por 2,4 e pesa 200 quilos por $200 mil a um comprador que preferiu se manter anônimo. $200 mil, um pedaço de parede. Bom, se a gente for ver em termos de reais, 2 vezes 5, 10. R$1 milhão, um pedaço de parede. A princípio, ele pensou em não deixar o grafiteiro pintar. Olha só, hein? Mas aí ele pensou bem e falou, deixa o cara aí, vai, deixa pintar, vai. Uns 2, 3 segundos de pensamento benéfico para ajudar uma pessoa, para tentar agradar uma pessoa que ele nem conhecia, colocou R$1 milhão no bolso. O lucro da venda ficou com o dono do posto de gasolina. Sim, R$1 milhão no bolso. Meu amigo. E o Banks? O Banks continuou famoso, só que zerado de grana. Meio que ele agracia, né, as pessoas que autorizam ele a desenvolver a sua arte. Porque a priori as pessoas não sabem quem é Banks. Acham que é um grafiteiro como outro qualquer. Mas quem será esse Banks, hein? Quem será? Bom, vamos conhecer um pouquinho do trabalho de Banks e quem é esse cara, né? Banks, seu trabalho já foi realizado em vários locais ao redor do mundo, como Inglaterra, França, Viena, São Francisco, Barcelona, nos Estados Unidos, na Austrália e até na faixa de Gaza. Bom, a faixa de Gaza você sabe que é aquele território árabe ali, cheio de conflitos, de guerras. Até ali ele fez grafite, meu irmão. O mistério sobre sua identidade é mantido com a ajuda de um grupo de colaboradores que chegam a montar tapumes ao redor para ele pintar escondido. Bom, tapumes são algum tipo de proteção de madeira ali ou de outro tipo de material para não deixar as pessoas saberem quem é que está pintando, né? Aqui tem uma imagem, né, do próprio Banks aqui de costa, quando ele deu uma entrevista. Banks, cuja identidade real é desconhecida, numa entrevista para um documentário. Esse documentário chama Um Artista Revolucionário. Então aí Banks deu realmente uma entrevista para um documentário falando sobre a vida dele. Evidentemente que não revelou a verdadeira identidade dele, né? Mas esse documentário chama-se Um Artista Revolucionário. Tudo a ver, né? Mas gente, será possível que com a globalização,
com a internet, com tantas câmeras, será possível que uma pessoa consegue, ainda hoje, nos dias de hoje, se manter com a identidade totalmente desconhecida? Sim, consegue. Porém, existem boatos que ele seja Robert Del Naja. Robert Del Naja, que tem o apelido de 3D. Robert Del Naja é o líder da banda Massive Attack, ou Ataque Massivo. O documentário que a gente viu que foi feito com Banks não diz isso, não diz que ele é esse cara, Robert Del Naja, mas diz que ele é britânico. Ele quem? O Banks. No documentário diz que o Banks é britânico e que é nascido em Bristol. Bristol é uma cidade da Inglaterra, em 1975, e que ele não atua sozinho. Nasceu em Bristol, 1975, não atua sozinho. Quem será esse cara, hein? Será que ele é o cantor dessa banda aí? Ataque Massivo. O nome é bem... Aqui tem mais uma foto do Robert Del Naja. Alguns fatos de muita coincidência comprovam que Banks é, de fato, Robert Del Naja. Como o aparecimento de grafites simultaneamente a passagens da banda por cidades como São Francisco, Toronto, Boston, Los Angeles, Nova Orleans e Melbourne. Então, pera um pouquinho. Essa banda passou por todas essas cidades, fez shows em todas estas cidades, e nessas cidades também tem grafites do Banks? Será que o cara, depois do show, assim, de madrugada, acho que eu vou fazer uns grafites por aí, acabou o show, vamos lá, moçada, dá uma força aí pra mim. É um indício, né? Nós estamos chegando perto. Tá aqui outra imagem do cantor Robert Del Naja, possível Banks. Outra incrível coincidência é o fato de Robert Del Naja ser também um artista já convidado a expor numa mostra de Banks. Então Robert Del Naja é amigo de Banks, né? Muito amigo, né? Porque Banks convidou Robert Del Naja a expor alguns quadros do Robert Del Naja numa exposição que o Banks fez. Aí, ó. Engraçado, né? Você vai numa exposição de Banks, lógico, Banks não está, porque ninguém sabe quem é Banks, mas está o Robert Del Naja lá. E algumas obras também do Robert Del Naja. E aí, Robert Del Naja? Cadê o Banks? O Banks eu não sei não. Ele me convidou para expor as minhas obras aqui, mas realmente eu também não conheço ele, você acredita? Estranho, hein? Estranho. Olha só. Por fim, Banks foi convidado a escrever o prefácio do livro de Robert Del Naja, chamado 3D and the Art of Massive Attack. Traduzindo, 3D e a arte do ataque massivo, lançado em 2015. Olha só como os caras são amigos, hein, meu? O Robert Del Naja, conhecido como 3D, que é o pseudônimo dele, o nome artístico 3D, que é o cantor da banda Ataque Massivo, ele fez um livro falando sobre a banda. O livro chamava 3D, que é o nome dele, né, o nome artístico dele, e a arte do ataque massivo, que é a arte da banda dele. Engraçado, o prefácio do livro foi escrito por Banks. Muito estranho, compadre. Bom, aqui é um dos grafites mais famosos de Banks, né? O que parece esse grafite aí? Olha só, uma casa, né? Parece de uma pessoa humilde até. Bom, aqui nós ampliamos aquela foto daquela casa. Agora dá para ver mais de perto, né? Realmente é uma pessoa aparentemente mascarada, lançando um buquê de flores, né? O nome da obra é Raiva,
O Lançador de Flores ou O Amor Está no Ar. Mostra um palestino mascarado jogando um buquê de flores. Esse grafite foi feito em 2005. Foi feito em Esh Salon Street, Belém, na Cisjordânia. Bom, esse grafite então foi feito na faixa de Gaza, que é aquela região de conflito árabe. O que a gente percebe aí? Dá para perceber que tem uma mensagem implícita aí, muito sutil. Um cara mascarado, numa região de conflito, de guerra, lançando flores? O que realmente esse cara deveria estar lançando? É lógico, uma bomba, ou um coquetel molotov, mas não, ele está lançando delicadas flores. É evidente que isso aí é uma crítica à guerra, né? Uma crítica clara, que ao invés de bombas, as pessoas deviam lançar flores. Por isso o nome O Amor Está no Ar. É como se esta pessoa, ao invés de lançar bombas, estivesse lançando o amor. O amor está no ar. Conhece esses dois atores aí? Angelina Jolie e Brad Pitt. Bom, este é um dos casais de atores mais famosos do mundo, né? E eles compraram uma obra de Banks. Sim! Banks criou várias versões do mural em tela e foi lançado no fundo vermelho, com uma versão de 150 peças. Sim, como que o Banks vai ganhar dinheiro? Não dá para ele vender os grafites. Quem vende os grafites são os donos das propriedades que ele pinta. Mas o cara precisa viver, né, meu? O cara precisa pagar a conta, né? Então o próprio Banks pinta telas e assina. E vende essas telas em museus. Então ele fez 150 telas daquela imagem com o fundo vermelho. E quem comprou uma dessas telas? Angelina Jolie e Brad Pitt. Rage, o Flower Thrower, Love's in Here. Raiva, o atirador de flores. O amor está no ar. É o nome destas 150 peças idênticas que ele fez para poder ganhar um din-din, né? Olha que olhos, olha que boca, que cabelo. Não sabe nem cantar, mas canta, hein? Canta demais. Christina Aguilera. Christina Aguilera. Bom, Christina Aguilera é uma das cantoras mais famosas do mundo, norte-americana. E ela comprou mais uma tela de Banks, que também foi um grafite dele e que ele colocou em telas. O nome desta obra é Rainha Victória. É uma serigrafia feita em 2003. Rainha Victória. Bom, serigrafia é aquela técnica, né? Até hoje é usado. E as pessoas usam para gravar, usam para fazer imagens em panos. Também uma espécie de molde vazado especial, mas agora numa tela de nylon bem fininha. Esse logotipo da Escola Zumira que tem no seu uniforme provavelmente foi feito com a técnica da serigrafia. Então ele fez 50 peças dessa e assinou, de 50 por 70 centímetros. Pequenininho assim. Que representa a Rainha Vitória, que foi a rainha do Reino Unido em 1837. Mais uma vez, Reino Unido, você sabe o que é o Reino Unido. Envolve 4 países da Europa: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Juntos formam o Reino Unido. E a Rainha Vitória foi a rainha do Reino Unido em 1837. Só que ele pegou a Rainha Vitória e colocou ela como se ela tivesse com cinta-ligas, sentada no rosto de uma mulher. Você pode perceber que tem uma mulher deitada e a Rainha Vitória, com seu cetro, sentada no rosto dela. Dizem que Banks se inspirou na afirmação da Rainha Vitória de que as mulheres não eram capazes de ser gays. A Rainha Vitória, na época, dizia que as mulheres não seriam capazes de ser gays. Essa frase dela ecoou por séculos e séculos. E hoje essa frase é bastante polêmica,
considerada até preconceituosa. E Banks, colocando a rainha ali como homossexual, ele quis fazer uma crítica a essa frase da rainha, né? De uma forma talvez bastante ousada, mas chamou muito a atenção, inclusive da cantora Christina Aguilera, que se apaixonou por essa tela e tem uma dessas 50 telas, está provavelmente decorando a sala de uma das mansões dessa maravilhosa cantora. Bom, mas vamos voltar a falar do Banks. Bom, nós vimos que Banks possivelmente é o cantor da banda Massive Attack. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa banda. Massive Attack é uma banda de trip hop. Trip hop, que é um gênero musical também chamado de música de Bristol. Bristol por causa da terra natal de Banks. Não é Banks, é o Robert Del Naja, que é o cantor da banda. Em referência à cidade da Inglaterra, onde o gênero surgiu. É música eletrônica lenta com o uso de instrumentos convencionais e acústicos. É uma batida lenta, eletrônica, né? Até meio psicodélica, sabe? Mas com instrumentos convencionais de uma banda, bateria, baixo, guitarra e alguns instrumentos de percussão também, acústicos. Aqui a gente pode ver o cantor, né, com algum aparelho eletrônico aqui, de bateria eletrônica, mas a gente vê também instrumentos de percussão, bateria, né, guitarra, né, alguns instrumentos de percussão, aqui provavelmente um teclado, né. É muito legal, depois você assiste aí, digita aí o nome da banda no YouTube, tem várias canções da banda, é muito legal. É meio louco assim, né, mas é legal. Massive Attack foi formada na cidade de Bristol, Inglaterra, no ano de 1988. Os seus membros são 3D, o possível Banks, Robert Del Naja, esse cara aqui, como você já sabe, e Daddy G, Grant Marshall. Daddy G é o nome artístico, o nome dele realmente é Grant Marshall, que é o cidadão aqui ao lado do Del Naja. Vamos saber agora um pouquinho mais da vida desse cantor. Robert Del Naja, possivelmente Banks, também conhecido como 3D, nasceu em Bristol, 21 de janeiro de 1966. Bom, no documentário, Banks diz que nasceu em 1975, mas também falar que nasceu em 1966, no mesmo ano do cantor, aí seria dizer, eu sou o cara, meu. É um artista e músico inglês, originalmente famoso como grafiteiro. Então veja bem, aquela exposição que Banks fez das obras dele e convidou Robert Del Naja para também expor, porque o Robert Del Naja, antes de ser cantor, ele também era grafiteiro. Muita coincidência, né? É um dos fundadores do trip hop de Bristol. Quer dizer, o cara criou esse estilo de música. Em 2016, um jornalista escocês afirmou que Robert Del Naja é o artista Banks. Bom, um jornalista escocês não ia falar uma coisa à toa, do nada, né? Em 2017, o DJ Goldie usou o nome Robert para se referir a Banks durante uma entrevista ao podcast Distraction Pieces do Reino Unido. Bom, o DJ Goldie, ele já é bem famoso, né? E ele dando uma entrevista, né, falando sobre Banks, sem querer ele soltou a palavra Robert. Então, e Robert? Desculpa, Banks. Por quê? Porque o DJ Goldie, ele é muito amigo de Banks. Agora, você imagina o cara, amigo de Banks, de repente soltar o nome Robert, do nada. Banks, Robert Del Naja, entendeu? Mas, pra quê? Pra que deixar o cara no anonimato? Pra que manter sua identidade? Há quem diga que é sua identidade secreta
que torna os seus trabalhos tão valiosos? Sim, né? Evidente, porque você imagina, traz aquela curiosidade, né? Traz aquele mistério. Você sabia que foi o cara que fez essa obra de arte, mas não conhece o rosto dele. Oh, é muito louco isso aí, velho. Sua história já foi contada no documentário Is It Through the Gift Shop? Saída pela loja, onde o dono de uma loja decide tentar a sorte como cineasta e sai para filmar famosos vândalos. Ele encontra um artista de rua chamado Banks, que se apodera da câmera com resultados inesperados. Foi lançado no dia 5 de março de 2010 e foi indicado ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem no mesmo ano. Quer dizer, em 2010 mesmo. Essa é a capa do documentário. Esse documentário foi indicado ao Oscar e foi com certeza baseado na vida de Banks. Claro que não é o Banks que atua no documentário. É um ator que se passa por Banks, mas conta a história da vida de Banks, numa trama bem interessante. Bom, para ser indicado ao Oscar, precisa ser muito interessante. Tá aí uma dica para vocês assistirem. Bom, já que Banks não pode vender os seus grafites, tanto é que ele até criticou a venda de uma obra, dizendo, nossa, como podem pagar tanto por uma simples pintura? Mas na verdade tem um teor fantástico as pinturas dele. Bom, então para ganhar dinheiro ele vende suas telas em serigrafia, faz exposições, com certeza tem uma porcentagem na venda desses documentários e na exibição desses documentários em cinema, mas também ele fez um livro que virou um best-seller, que é esse aqui, ó, essa capa aqui. Feito em 2005 em Londres, na época a cidade britânica passava por uma onda de protestos. A imagem exibe um paradoxo ao aliar um ato violento com a delicadeza das flores. A obra foi escolhida para ilustrar a capa do livro do artista War and Peace, 2005, traduzida como Guerra e Spray. Guerra e Spray. Bom, em 2005, Londres estava realmente passando por um problema muito difícil, uma onda de protestos muito grande contra o governo, pela cidade toda. E não teria outra imagem melhor para ilustrar a capa do livro, como essa aí, né? Você lembra dessa imagem, né? Lá na faixa de Gaza. O amor está no ar. Tá aí, o soldado jogando flores ao invés de um coquetel Molotov. Levando uma consciência de paz, de harmonia, de tranquilidade, de amor para as pessoas. Na minha opinião, esse grafite aqui é o melhor de Banks. Banks faz uma montagem relacionada à Guerra do Vietnã com a cultura capitalista americana, combinando símbolos, estilos de vida americano com a figura de uma menina vietnamita que foi fotografada fugindo dos horrores da guerra. Bom, a fotografia original é aquela ali. Você vê que a Guerra do Vietnã, que inclusive os Estados Unidos perdeu essa guerra, mas é que mostra as pessoas correndo, né? Essa foto aqui ficou famosa no mundo todo. Essa foto foi tirada realmente na guerra e mostra aqui crianças correndo, né? Soldados aqui americanos, displicentes até, parece que tem até um aqui comendo alguma coisa. No entanto, olha o desespero dessa menina aqui. Totalmente nua, com os braços abertos, chorando copiosamente. É lógico, né? Aconteceu alguma coisa muito grave com ela. A foto foi feita em 8 de junho de 1972 pelo fotógrafo Nick Ut e teve muito reconhecimento, ganhando o prêmio Pulitzer de fotografia de notícias, Spot, e a classificação de foto de imprensa mundial do ano. Bom, o prêmio Pulitzer é o Oscar da fotografia. Banks nos leva a refletir sobre a responsabilidade dos Estados Unidos no sofrimento de tantas pessoas, onde mais de 2 milhões de pessoas morreram. Como que ele coloca os Estados Unidos como culpado na morte dessas pessoas? Quando ele coloca aqui a menina chorando, nua, de mãos dadas, com os símbolos do capitalismo norte-americano, que é o Mickey e o personagem do McDonald's, ambos dando risada e acenando, mostra claramente que os Estados Unidos
foi sim responsável pelo sofrimento daquela criança e de milhões de pessoas. Ela corria de um ataque aéreo de Nepam, que é uma substância inflamável chamada de fogo líquido, produzida à base de gasolina gelificada. Bom, napalm, essa substância é como se fosse, sabe quando você joga água assim com a mangueira? Faz e vai longe, né? Espirra longe. Só que totalmente incandescente, pegando fogo. Imagina só esse líquido caindo na pele de uma pessoa. O seu corpo estava coberto pelo líquido que queima a pele a quase 800 graus Celsius, mesmo sem pegar fogo. O que explica a expressão de dor e pânico de Kim. Kim é o nome da menina. Claro que ela não está em chamas, mas ela está toda molhada pelo líquido. E aquele líquido, mesmo sem estar incandescente, ele queima a pele como se estivesse pegando fogo. Você quer saber o que aconteceu com essa menina aí? Você quer saber se realmente essa menina sobreviveu? Você quer saber por onde anda o fotógrafo que tirou essa foto? Bom, agora é uma imagem forte, mas eu acho que vocês já têm idade suficiente para poder assimilar isso. Aqui está as costas de uma senhora toda queimada. Essa senhora é aquela garotinha, Kim. Aqui ela está vestida, né, evidentemente, ao lado desse senhor. Você sabe quem que é esse senhor aí? É aquele fotógrafo. Legal, né? Olha só os dois juntos aqui. Kim Puck e Nick Ut. A menina que foi fotografada e o grande fotógrafo que teve a sensibilidade de tirar aquela foto. Kim Puck passou por 17 cirurgias. 17 cirurgias restauradoras da pele. E está morando atualmente em Toronto, no Canadá, onde lidera uma fundação que leva seu nome, idealizada para ajudar crianças vítimas de conflitos armados, e é embaixadora da boa vontade da Unicef. Olha que gracinha, que mulher fantástica. Hoje ela ajuda milhares e milhares de pessoas que sofrem em conflitos armados pelo mundo todo, através da Unicef, onde ela é embaixadora. Agora vamos falar sobre o fotógrafo Nick Ut. Nick Ut mora em Hollywood, onde acompanhou momentos icônicos de celebridades norte-americanas. Sim, ele ficou muito famoso e hoje ele está muito bem em Hollywood, trabalhando ainda, e ele é o fotógrafo das celebridades de Hollywood. Legal, né? Mas, terrível, hein? Triste. Momento triste da história, que tem que ser lembrado para justamente nunca mais acontecer. Bom, agora vamos ver alguns grafites famosos de Banks, né? Girl with Balloon, menina com balão, criado em 2002 em South Bank, Londres. Ao lado da ilustração encontra-se uma frase disposta: There is always hope. Sempre há esperança. Bom, a frase não é mostrada porque a frase está, assim, alguns metros para cá dessa imagem, né? Sempre há esperança. Olha só que tem uma mensagem implícita muito bacana, né? Imagina só, a menina perdendo o balão, quer dizer, o vento passou e levou o balão embora dela. Para ela está tudo acabado. Porém, olha a frase que está do lado do balão. Sempre há esperança. Eu acho que esse devia ser o nome da obra. Mas o nome da obra é Menina com Balão. Percebe que Banks usa sempre a mesma poética para fazer os seus grafites. Qual que é a poética? 2 ou 3 cores no máximo e sempre com a técnica do stencil, do molde vazado. O stencil e o molde vazado foi criado justamente para que os grafiteiros pudessem fazer os seus desenhos rapidamente para poder fugir da polícia.
Porque os grafiteiros antigamente, eles eram muito confundidos com vândalos, que faziam seus desenhos em locais sem autorização. E isso é crime. Shop until you droop. Compre até cair. Olha só que interessante. Mostra uma mulher, né, caindo com um carrinho de supermercado, algumas compras aqui. Isso está no alto, bem no alto, ó, de um prédio. Provavelmente ele colocou andaimes aqui, com a ajuda de algumas pessoas, e fez esse grafite aqui no alto. Pode ver que tem algumas pessoas caminhando aqui, né, umas bicicletas encostadas, e virou um ponto turístico da cidade. A composição foi pintada em um prédio em Londres, que é a capital da Inglaterra, em 2011. Banks faz uma crítica ao consumismo e ao capitalismo. Compre, compre, compre até cair. Não preciso falar mais nada, né? Tá clara a mensagem, né? É uma crítica, quer dizer, não tem necessidade de você comprar coisas que você não vai utilizar. Tem gente que compra exacerbadamente só porque é um produto novo, ou porque teu vizinho tem, ou porque está sendo divulgado na televisão. Isso é o capitalismo, isso é o consumismo. E isso realmente leva as pessoas ao buraco. Porque você gasta o que você não tem. Esse grafite também eu adoro, eu gosto muito. A mesma poética, stencil, né? 2 ou 3 cores. Olha bem para essa imagem. Interessante, né? Stop and sit. Parar e pesquisar. Olha só que engraçado. Parar e pesquisar. Geralmente quem pesquisa é o estudante. E ele mostra uma menina, aparentemente uma menina, uma estudante, pesquisando alguma coisa. Só que ela está ali como se ela estivesse revistando um soldado que está com as mãos na parede. Quer dizer, inverteram seus papéis. Pintada em 2007 em Belém, cidade palestina, centro da Cisjordânia. Não, o cara, ele é muito ousado, né? Imagina só, numa zona de conflito mundial, que é a faixa de Gaza, onde tem uma guerra civil tremenda, ele vai lá e faz um grafite desse. Retrata uma inversão de papéis. É uma menina que encosta o soldado ao muro e o revista. O soldado até deixou a arma dele ali do lado, olha, encostado. E a menina obrigou o soldado a... Encosta a mão na parede, aí! Vou revistar você! Que coisa, hein? A fragilidade de uma menina. Poxa vida. Que mensagem que isso leva para você? Será que mostra que nós todos somos iguais? E que ninguém é mais do que ninguém só porque tem uma farda? Olha só como Banks, ele é ousado. É muito ousado. Às vezes é melhor até ficar no anonimato mesmo, viu? Para não ser questionado. Olha a imagem desse grafite. Forte, hein? 2 soldados se beijando. Kissing Coopers, quer dizer, beijando cooperadores. Grafite produzido em 2004 foi vendido em leilão nos Estados Unidos após ser removido da parede de um pub de Bristol, na Inglaterra. A obra foi arrematada por um comprador anônimo em Miami por $575 mil. São quase 3 milhões de reais um pedaço de parede. Bom, um pub é como se fosse uma boate, um café, enfim, um bar. Então Banks foi lá e fez esse grafite na parede de um pub. O dono desse pub foi lá e retirou a parede, retirou o pedaço da parede e colocou numa moldura, como fez o dono do posto lá em Los Angeles, Ethan Rosenberg. Só que nesse caso, o dono do pub ganhou muito mais dinheiro, quase 3 milhões de reais. A florista do posto de gasolina
O cara conseguiu mais ou menos R$1 milhão. Né? Eita, Rosenberg! Mas, meu, é muito dinheiro. Mas se você vê a essência da coisa, até que não é muito, né? Olha só a profundidade desta arte urbana. E sempre com a mesma poética, né? O stencil, poucas cores, o desenho, né? O sombreado do desenho, sempre o mesmo, né? Tem a mesma poética. Agora, você imagina o dono dessa obra colocando um pedaço da parede na parede da casa dele, só para os parentes dele ver e tal. Ah, eu paguei uns 3 milhões aí. E o cara não quis se identificar. Pagou? Não quero que divulga meu nome. Comprei, é meu, mas por que será, hein? Será que ele acha que o povo vai achar que ele é gay? Acho que não, né? Agora, a pergunta que fica no ar é a seguinte: o que você acha da ideia de fazer uma obra de arte urbana? Meu, obra de arte urbana. É da cidade. É da cidade. Não é meu, não é seu, não é do teu vizinho, não é do teu tio, não é da tua avó. É da cidade, é uma arte urbana, é uma arte de todos. Foi feito no muro da cidade. Está ali para todo mundo ver. Das ruas, gratuita e de todos, uma obra particular, onde é exposta dentro da casa de alguém que a comprou. Claro, é gratuita, todo mundo está passando ali, está vendo, é uma arte urbana, é uma arte de todos. De repente, a pessoa vai lá, retira aquela obra dali, como se a obra fosse dela, porque foi feita no muro da casa dela, porque foi feita no muro do pub, porque foi feita no muro da minha empresa. Ela se apodera daquela obra e fala: meu, arranca o muro, eu vou vender o pedaço do muro e vou vender para as pessoas colocarem na sala da casa delas por um valor exorbitante. Bom, agora você imagina se Leonardo da Vinci tivesse vivo e Leonardo da Vinci tivesse feito uma pintura no muro da sua casa. Leonardo da Vinci. Claro que Banks não é nenhum Leonardo da Vinci, mas o cara é muito famoso. E se fosse uma pintura de Leonardo da Vinci, não teria um valor estimado. Mas o grafite de Banks tem. Um grafite que ele demorou para fazer alguns segundos e vale alguns milhões. Onde somente a família e os amigos desta pessoa pode apreciá-la, ou mesmo ter que pagar para vê-la dentro de um museu. Bom, tudo isso é uma pergunta. Resumindo, o que você acha da ideia de tudo isso? De pegar uma obra pública e fazê-la uma obra particular, onde você tem que pagar para vê-la num museu, ou tem que ser amigo da pessoa que comprou para poder visitar a casa dela e ver essa obra na parede da sala da casa. O que você acha disso? A obra, teoricamente, foi feita num local público para todo mundo ver. Se esse grafite fosse feito por uma pessoa desconhecida, talvez até passaria despercebido pelas pessoas. Ou então o próprio dono do muro, no dia seguinte, ia lá e passava uma tinta por cima, né? E aí? O que você acha? Será que a cidade é realmente de todos? E se ao invés da parede de uma casa particular, ele tivesse feito numa parede pública? Sei lá, na parede da prefeitura, na parede no muro de uma escola, ou até mesmo no asfalto. Será que a prefeitura ia arrancar aquilo lá e ia vender? Será que a prefeitura ia tentar ganhar dinheiro com aquilo, fazendo daquilo um local de visitação paga? Será que aquele pedacinho de muro ia virar um patrimônio histórico da cidade ou da humanidade, tombada pela Unesco? Isso leva a gente a refletir muitas coisas, né? Eu quero sim que vocês façam esta e várias reflexões para a gente poder discutir em sala de aula. Pesquise, vai atrás de novas informações. Se você tem alguma dúvida, anote aí e leve para a gente lá na sala de aula, ou faça perguntas no meu e-mail, ou até mesmo aí no canal, e a gente vai conversando.
Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, valeu!